Você acredita que a falta de informações sobre a população negra nos cursos de saúde, de um modo geral, compromete no atendimento médico ou na própria assistência integral do paciente, né? Porque não é só, como você colocou, não é só o médico que dita, né? Tem vários profissionais, salvo engano, a gente tem 16 categorias elencadas, né, como profissionais de saúde. Você falou 15, mas tem um trabalho nosso que vai ser lançado ainda esse semestre, né, um manual de gestão de documentos arquivísticos para a saúde, onde a gente elenca essa resolução que você traz, a gente categorizou, trouxe 16 profissionais da área de saúde. E a própria população, como eu, você, a gente fica muito refém dos médicos. Os médicos são essenciais, mas eles não são apenas, né, que dão atenção à saúde no cuidado do nosso corpo, da nossa estrutura orgânica. Então, de um modo geral, compromete o atendimento, né, da assistência a essa população e impacta no agravamento de problemas de saúde, podendo favorecer nas mortes por Covid-19? Deu para entender? Eu acabei... Sim. Eu falei a resolução 15, porque na época da resolução, acho que não foi contemplado saúde coletiva. Aí a saúde coletiva, acho que ela não está mencionada. Aí são 16, né? Aí, para mim, o efeito da falta de informação em saúde da população negra nos cursos de saúde, para mim, ela não tem um efeito assim distante. Eu fico pensando, primeiramente, nos 2 primeiros exemplos, depois eu falo do Covid, então, 2 agravos que acometeram pessoas da minha família. Primeiro, minha mãe, que tinha doença falciforme. Minha mãe vivia em UTI. Minha mãe conheceu todas as UTIs aqui de Brasília. Se você for no hospital de Brasília aqui, tem lá o registro da minha mãe lá como paciente, como pessoa que foi atendida. Minha mãe, depois que minha mãe morreu, eu conheci o pessoal da área lá da saúde da doença falciforme e fui ver que a minha mãe podia ter um tipo específico de doença falciforme. Minha mãe morreu sem saber qual era o tipo específico da doença falciforme. Minha mãe morreu sem ser medicada com hidroxureia. Nenhum médico receitou para minha mãe hidroxureia, que é o medicamento essencial para tratamento da doença falciforme hoje. A minha mãe, ela não teve acompanhamento das gravidezes dela. A gente vai fazer o exame muito tempo depois, para saber se a gente tinha o traço falcifórmico, porque na época que a gente tinha nascido, ainda não estava no teste do pezinho. Hoje ele já é universal, o teste do pezinho. Uhum. Então, as crianças já podem fazer o teste do pezinho e ter acesso ao diagnóstico de doença falciforme e acessar o tratamento para saber quais são os efeitos da doença falciforme. Hoje tem acesso ao transplante halogênico, mas isso não tinha na época que minha mãe nasceu. Minha mãe nasceu nos anos 70. A expectativa de vida da minha mãe era de 28 anos. Né? Então, a minha mãe superou muito a expectativa de vida dela, de 28 anos. Ela pensou que ia morrer. Então, ela viveu nessa lógica de que ia morrer com 28 anos. Cadê um médico, cadê um profissional de saúde para falar, você não vai morrer com 28 anos? Já temos tratamento, você pode ter uma expectativa de vida. Minha mãe vivia em depressão, minha mãe vivia com a expectativa da morte ao tempo todo. E, por outro lado, eu vejo a minha irmã, que mora em Rondônia. Minha irmã tem uma endometriose profunda. Minha irmã chega no hospital, falam que ela é a dramática, lá vem ela de novo. Aí falam para ela que ela não pode receber morfina, porque a minha irmã pode ficar viciada. Minha irmã, ela podia ter tido um acesso a um tratamento anterior dessa cronificação. A endometriose dela tá disseminada em todo o corpo dela. A endometriose já é uma doença negligenciada porque é doença de mulher. E na mulher negra, a minha irmã, ela já tem uma negligência maior. Então, toda a cadeia que podia estar ali, fazendo o atendimento da minha irmã, o profissional ali, a ACS, que podia fazer o acompanhamento dela, para que minha irmã não ficasse nas emergências durante a pandemia de coronavírus, minha irmã está em risco de ser infectada pelo coronavírus, porque ela vive nas emergências. Como é que a pessoa vai ter qualidade de vida vivendo nas emergências de saúde? Então, o profissional de saúde, ele precisa estar atento ao profissional, à pessoa que ela vai atender. As doenças que são próprias da população ainda não são estudadas. É uma tristeza ver que qual médico que conhece doença falciforme? Não tem que ser restrito ao hematologista. Não tem que ser restrito somente a uma especialidade médica. Mas todos os médicos têm que conhecer essa doença, saber quais são as variáveis, qual é o intercruzamento dela com outros agravos,
qual é a medicação que pode ser dada. Não pode ser algo assim, nossa, não sabia. Não pode ser algo que o médico não saiba, que os profissionais de saúde não saibam. E a gente, nós, pessoas negras, por nosso histórico social, por nosso lugar de pertencimento na sociedade, o racismo estrutural que nos esmaga todos os dias, nós já vamos cronificados para os serviços de saúde. E isso vai fazer com que nós possamos ser as maiores vítimas do corona, porque quem vai ter mais hipertensão, quem vai ter mais diabetes, quem vai ter mais doença ocupacional, quem vai ter mais as vulnerabilidades, quem vai ser mais obeso, quem vai ser mais vulnerável? Vão ser nós que somos mais vulneráveis a todos os riscos de saúde. Então, essas vulnerabilidades vão desencadear numa mortalidade, uma morbidade maior. E no pós-Covid, quem teve Covid, teve alta, quem vai ter mais acesso à reabilitação? Quem vai ter mais possibilidade de fazer uma fisioterapia? Quem vai ter tempo de fazer uma fisioterapia? Será que a diarista, a doméstica que precisa trabalhar na casa de família toda semana, vai ter tempo de falar assim, não, eu preciso de tempo para reabilitação? Com qual tempo ela vai poder fazer a reabilitação? Como é que a pessoa que é entregador de aplicativo vai ter tempo para se reabilitar de Covid, sendo que ele está lutando para sobreviver? A sua fala, né, vamos, né, refletir mais um pouco sobre isso. Sim. A gente está falando da vulnerabilidade da população negra no contexto da pandemia Covid, foi acentuou a violência, né, a pobreza e as dificuldades de acesso e de condições de higiene. E aí, como é que você reflete essa questão, né, você já falou um pouco, mas evidencie mais isso para a plenária, para nós que estamos aqui, né, sedentos para escutar você. Eu vejo como um entrecruzamento de vulnerabilidades. Em algum ponto, a pandemia, ela se tornou mais um problema, se tornou mais uma coisa que nós precisamos enfrentar, porque a pandemia, ela não deixou de existir, não retirou o racismo estrutural. A pandemia, será que a pandemia explica o fato do Miguel ter morrido em Recife? Será que a pandemia vai explicar a morte do José lá no Carrefour? Será que a pandemia explica isso? Será que a pandemia explica a morte do João Vitor dentro da casa dele? Será que explica a morte da Kathleen? Assassinada grávida? Será que a pandemia explica isso? É uma das perguntas que eu me faço, sabe? Porque a pandemia, ela explica que a gente vai ter mais um problema para interagir. E eu estou numa zona muito privilegiada, eu estou num espaço muito privilegiado. Eu sou uma mulher preta que mora num lugar de alto padrão em Brasília, sou uma pessoa concursada, mas eu eu estou em home office. Olha que devia ser um direito, mas se tornou um privilégio, porque eu não estou exposta no meu trabalho para poder me manter. Estou exposta ao coronavírus, eu não estou pegando transporte público, eu não estou usando os trens lotados, os metrôs lotados aqui de Brasília, eu não estou exposta à vulnerabilidade da rua, eu não estou entregando coisas, eu não estou na casa das pessoas, eu não trabalho na casa de pessoas. Então, da minha visão, eu fico pensando, do meu lugar de fala, a pandemia explica várias mortes, mas ela não explica o excesso. A gente está com um excesso de mortes de coronavírus de pessoas negras, pretas e pardas, que estão morrendo de Covid mais do que pessoas brancas, que estão morrendo de outras doenças mais que pessoas brancas, pessoas que estão morrendo em casa, asfixiadas, pessoas que estão sumindo no serviço, nas subnotificações, que não aparecem nos dados, nos números. Então, é uma sobreposição, uma interseccionalidade de problemas, porque a pandemia não explica por que mulheres travestis foram queimadas vivas. A pandemia não explica isso. Por que um jovem gay que estava numa barbearia levou 3 tiros? A pandemia não é capaz de explicar a violência que os corpos dissidentes, os corpos que não são dentro desse padrão cis, branco, hétero, normativo, eles continuam a morrer e a morrer mais. Ela explica a morte por coronavírus, um vírus que não é combatido simplesmente com a máscara,
não é combatido somente com o distanciamento social, mas deve ser combatido com práticas sistêmicas, práticas de redistribuição de renda, de auxílio para as pessoas, para que elas possam realmente fazer o distanciamento social. É com vacina, como você falou, o nosso lema tem que ser vacina no braço e comida no prato, porque um gás a R$100, como é que a pessoa vai se manter? Como é que a pessoa vai se manter dentro de casa e fazendo distanciamento social? Sendo que precisa comprar os remédios, precisa ter acesso à alimentação, pagar a luz. A luz, o valor que está a luz, como é que a pessoa vai manter uma família com o valor da luz, tarifa tarifária 2, 3, não sei nem qual vai aumentar agora em julho, né? Vai aumentar de novo. Como é que você paga a água? Como é que você paga o aluguel? São vários. Como foi um vocábulo que foi utilizado numa publicação, em várias publicações, é a sindemia. É um conjunto de problemas que culminaram, que ficaram mais agravados, ficaram piores, mas que são problemas que nós enfrentamos diariamente e que são as comunidades que juntas estão fazendo a diferença para poder mudar os números. É o exemplo de Paraisópolis, que fez mais do que a política do Estado para poder mudar o cenário da pandemia.